Bem-vindos ao canal Esconderijo da Alma. Faça o ID de Cristo, curtindo, se inscrevendo e compartilhando. Para mais pessoas conhecer a palavra de Deus, vamos ao vídeo. Você já se perguntou quem foi a esposa de Caim? Um dos assuntos mais discutidos por estudiosos ou por aqueles que muitas vezes querem colocar a Bíblia como um livro não confiável. A história de Caim e sua esposa é verdadeiramente intrigante, especialmente quando verificamos em Gênesis que Deus não matou Caim após ele assassinar seu irmão Abel, e consta a continuidade da sua dinastia. E apresenta de forma sutil a sua esposa, afirmando que ele casou. Então surgem as seguintes questões a respeito de sua esposa: quem é ela? Onde ele conseguiu sua esposa? Como se casou se a Bíblia só menciona Eva como mulher? Se quer saber sobre essas questões, fica no vídeo e vamos desvendar esse grande mistério, que é um verdadeiro quebra-cabeça. Para desvendar esse mistério, devemos nos examinar a fundo os versículos bíblicos. Esses versículos nos informam que, depois de Caim matar seu irmão Abel, ele foi banido por Deus e vagou pela terra de Nod, localizada a leste do Éden. No entanto, no capítulo 4 de Gênesis, afirma o seguinte: "E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque." Já que somente Eva foi mencionada até o momento nas Escrituras, então onde estava a mulher que se casou com Caim? Então, surge o enigma, que vamos tentar responder, ao sair vagando pela terra, como encontrou outra mulher, que não era sua mãe. Este enigma apresenta duas possíveis explicações para a origem da mulher que veio se casar com Caim. Se a história lhe interessa, então vamos iniciar. Antes, solicito que deixe seu like, compartilhe, comente e se inscreva. Vamos à história. Como resultado do pecado de seu pai, Adão, a terra foi amaldiçoada, e a maldição passou a todas as próximas gerações, começando com seus filhos. Através da entrada do pecado na humanidade, a maldade chegou ao coração do homem e culminou com o primeiro assassinato, quando Caim matou o seu irmão Abel e foi amaldiçoado, forçado a vagar pela terra. Assim começou a jornada da humanidade no mundo, deixando-se levar pelas maldades, paixões e maldições. Por tal motivo, Deus trouxe ao homem a dificuldade no trabalho, o qual o acompanha até hoje, pois o homem não estava mais no paraíso criado por Deus. Além disso, a terra também foi amaldiçoada e não produz mais com toda a sua força, como está em Gênesis, capítulo 4 e versículos 11 e 12. "E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra." A maldição de Caim, o lavrador da terra, não só é mais grave do que a maldição da terra, mas também se origina dela. Esta é a mesma terra onde ele se escondeu. Após seu crime, ele já começou a receber o castigo pela própria terra. Ela iria reter seu poder de produção, precisamente daqueles que dependiam dela. Caim vai para o exílio, assim como seu pai foi exilado do Jardim do Éden, por causa do pecado. De agora em diante, não só lhe faltará um lugar permanente para viver, mas também paz, como evidenciado por seus medos. Como ele diz ao Senhor em Gênesis, capítulo 4 e versículo 14. "Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará." Deus concede-lhe proteção especial como um sinal para evitar que ele seja morto. A proteção de Caim vai além do sinal que o diferencia dos demais do mundo. Também inclui a promessa de vingança, sua morte, caso o sinal por si só não seja suficiente. Depois de sair da presença de Deus, ele se estabelece na terra de Nod, onde experimenta as alegrias e desafios da vida familiar, continuando a sua dinastia, e assim começa as gerações através de Caim. Onde ele encontrou uma mulher para se casar. Na Bíblia, a questão de com quem Caim se casou não é explicitamente respondida. No entanto, acredita-se que Caim tenha se casado com uma de suas irmãs ou um parente próximo, já que todas as pessoas na terra naquela época eram descendentes diretos de Adão e Eva. Onde, então, Caim encontrou sua esposa?
Existem duas opções disponíveis para isso. A primeira opção sugere que Deus criou grupos adicionais de pessoas e os dispersou por diferentes partes do mundo. Isso sugere que a mulher com quem Caim se casou poderia fazer parte de um desses grupos distintos. No entanto, ao examinar a história de Gênesis, essa ideia parece ser impossível, pois está totalmente fora da palavra sagrada. Em Gênesis, capítulo 3, Adão se refere à sua esposa Eva e declara: Adão chamou sua esposa de Eva porque ela se tornaria a mãe de todos os viventes. A frase, mãe de todos os vivos, refere-se apenas a seres humanos, enfatizando que Adão e Eva foram o casal humano original de quem todos os seres humanos subsequentes vieram. Daí a ideia de Caim encontrar um grupo separado de pessoas criadas por Deus contradiz as Escrituras. Segunda opção, Caim se casou com sua irmã, sobrinha-irmã ou sobrinha-neta. Dois fatos nos ajudam a entender a segunda opção. Primeiro fato, a Bíblia não menciona os nomes de todos os descendentes de Adão, pois a Bíblia afirma que Adão e Eva teve filhos e filhas, conforme está no livro de Gênesis, capítulo 5 e verso 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas, então Adão e Eva teve muitos filhos e filhas. Segundo fato, a idade em que Caim se casou não foi fornecida, então pode ter sido bem depois que ele saiu vagando pela terra. Não sabemos se na época em que Caim se casou, não havia outras pessoas no mundo, exceto para Adão, Eva, Caim e Abel. Apesar da tragédia da morte de Abel, com base na descrição dos eventos entre Caim e Abel, parece que ambos eram agricultores na época, já adultos e com suas próprias famílias. É possível que Adão e Eva tivessem outras crianças, na época antes de Caim sair vagando pela terra. Após Abel ser assassinado, os descendentes de Adão e Eva multiplicaram, incluindo netos e bisnetos. Seria possível que uma das filhas de Adão e Eva, ou netas, tenha se casado com Caim. Apesar de ser amaldiçoado por Deus e marcado para evitar danos, Caim encontrou uma mulher que concordou em ser sua esposa. Ela poderia ter sido uma de suas irmãs, ou filha de Abel ou Sete, que seria sobrinha dele. Também poderia ter sido uma ou duas gerações depois. A ambiguidade do Gênesis deixa margem para especular sobre a relação entre Caim e sua esposa. No entanto, é importante notar que a esposa de Caim era descendente de Adão. Como a idade de Caim não é fornecida, não podemos determinar a hora exata de seu casamento. Muitos anos poderiam ter passado, aumentando a possibilidade de que sua esposa seja uma parente mais distante. Existe um livro, extra-bíblico, mas muito usado na compreensão dessa época pelas tradições antigas judaicas, que diz um pouco sobre as gerações de Adão e Eva e abre um leque de opções que desvendar o quebra-cabeça. Esse livro e o livro dos Jubileus, escrito entre 135 e 105 a.C., é um comentário judaico que não está incluído na Bíblia. De acordo com o livro dos Jubileus, é escrito que Eva deu à luz Caim, na terceira semana do Jubileu. No quarto dia, ela deu à luz a Abel. No quinto dia, ela deu à luz uma filha. Depois que Caim matou Abel porque Deus escolheu a oferta de Abel em vez da sua. Adão e Eva choraram pela morte de Abel. Então é dito que Adão se deitou com sua esposa novamente, e ela deu à luz um filho chamado Sete, dizendo que Deus lhe concedeu outro filho no lugar de Abel, já que Caim o matou. Então Eva deu à luz a uma filha, chamada Azura. Caim, por outro lado, tomou sua irmã como esposa, e ela lhe deu um filho chamado Enoque. Impulsionado por sua ambição, Caim construiu uma cidade, nomeando-a em homenagem a seu filho Enoque. Visto que Adão e Eva foram os primeiros e únicos humanos na Terra, seus filhos não tiveram escolha a não ser casar entre si. Nos primeiros dias, o casamento dentro da família não foi proibido por Deus. Só mais tarde, quando a população cresceu e a necessidade desse tipo de casamento diminuiu, é que essa restrição foi colocada no lugar. O mesmo problema ocorreu após o dilúvio. Todos os seres humanos são descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, junto com suas esposas. Depois do dilúvio, Deus ordenou-lhes que se multiplicassem.
Mais tarde, depois que os israelitas deixaram o Egito, Deus deu leis que proibiu o incesto, referindo-se às relações íntimas entre parentes. Em conclusão, a questão de onde Caim obteve sua esposa apresenta um quebra-cabeça instigante. Um exame cuidadoso do texto da Bíblia revela que Caim aparentemente casou-se com sua irmã, que nasceu de Adão e Eva, quando eles viajaram para a terra de Nod. A ausência de uma proibição naquela época, juntamente com as condições genéticas da época, proporciona grande credibilidade a esta explicação e está correta. Muito obrigada por assistir e Deus abençoe, compartilhe, curta e se inscreva no canal. Ao compartilhar estará fazendo o ID de Cristo, ajudando a levar a palavra dele. Que Deus traga sobre você e sua família bênçãos e paz. Até o próximo vídeo.